Boa noite. Ah, o relógio está aqui. Eu olhava lá na sala para a gente controlar nosso horário, né? Respeitar o horário da casa. Eu sempre repito nas casas nas quais eu tive oportunidade de levar quando sou convidado para algumas reflexões como essa noite, são reflexões muito distantes de uma palestra. E além do mais, quem vos fala com certeza é o mais necessitado de ouvir e de aprender, né? Com o nosso caminhar, com o nosso dia a dia, nessa existência, sem perder tantas oportunidades que essa abençoada doutrina nos oferece. E eu escolhi como tema para as reflexões dessa noite, perdão, que segundo, né, a espiritualidade ainda é algo que nós necessitamos muito de exercitar, o perdão. Devido àquele sentimento ainda material de egoísmo que nós trazemos em nossos corações, o perdão ainda muitas vezes é relegado ao segundo plano e todos nós necessitamos. Por isso, a escolha deste tema também para hoje. Então, nós vamos na pergunta, na questão 887 do Livro dos Espíritos. Quando indaga-se os espíritos superiores, Kardec indaga, disse Jesus também: amai os vossos inimigos. Eu vou apenas substituir essa palavra, inimigos, que eu acho ela muito pesada. Vou tratar como adversários. Né? Adversários seriam aqueles que não concordam muitas vezes com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, mas todos aprendem. Né? Inimigo é algo assim ainda, a meu ver, muito pesado. Amai os vossos inimigos, os nossos adversários. Ora, o amor por nossos adversários não é contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos. O que é, né, o amar os adversários é um contrassenso, né, diante dessas divergências. A essa indagação recebeu a Kardec a magistral resposta dos benfeitores espirituais da humanidade. Sem dúvida, não se pode ter pelos adversários um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os adversários é perdoar-lhes e restituir bem pelo mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. É da lei divina que devemos sempre arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, pois ninguém está destinado para fazer o mal a alguém. Ninguém, absolutamente ninguém, reencarna para ferir, ofender, matar, roubar, etc. Se assim procedemos, é por livre vontade, é por sucumbirmos à nossa inferioridade moral, pois não existe arrastamento que seja mais forte do que nossa força de vontade. Então vamos lá. Quando nós sofremos alguma ofensa, seja ela moral, seja ela física, se nós escolhermos, nós optarmos em devolvê-la, normalmente é muito comum a gente pensar nisso, né? Nesses momentos, vários jargões que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, sua hora chega, o que é seu está guardado, não é isso?
Isso é muito pesado. Não. Esse nosso irmão que caminha aqui, nesta existência, e todos nós caminhamos em busca de luz, em busca de evolução. Ele precisa de amparo, ele necessita de amor, ele necessita do nosso respeito, ele necessita, acima de tudo, ser perdonado. Ou nós não necessitamos do perdão? Muitas vezes, aquele que por alguma razão nos dirige alguma ofensa é um enfermo. Mal sabe ele que está ofendendo às vezes. Já não ocorreu conosco assim, alguma vez alguém chegar para a gente e falar, preciso te pedir perdão, desculpas por aquilo. E a gente sequer passou pela cabeça que eu fui ofendido. Nem, né? Mas a pessoa, ela se sente aquela cobrança, aquele dever de se desculpar. E que bom, que ótimo que nós nem nos preocupamos, nem passou pela nossa cabeça que por ali talvez tivesse a intenção de ser dirigido uma ofensa. Chico já dizia, entre ser ofendido e ser ofensor, prefiro as ofensas. A nossa consciência é o nosso juiz. O nosso amigo que nos acompanha, que se compromete durante a existência de nos acompanhar, nos auxilia, ele nos induz. Às vezes, muitas vezes, há até aquela ofensa material, né? Onde alguém causa um prejuízo material a alguém. Mas tenha certeza, se for algo de forma ilícita, nós seremos sim recompensados de forma lícita, por outros meios, ou a vida nos oferece mais malefícios do que benefícios. Só o fato de nós existirmos, estarmos aqui, olha a misericórdia divina o que faz com a gente, o que nos proporciona, né? Melhor dizendo, o que nos proporciona. E às vezes nós nos prendemos por um fato negativo que nós reputamos como sendo negativo e ficamos arrastando aquilo pela vida toda, se esquecendo de debruçar o olhar, o sorriso, a satisfação, o prazer de tantas coisas boas que a vida nos proporciona. O teto, um automóvel, a família, difícil, sim. O que tem fácil? Até porque nós, alguém, é possível viver de benefícios que nós não conquistamos? Sempre há uma conquista. Ademais, não há benefício, não existe benefício sem sacrifício. Para nós obtermos alguma coisa na nossa vida material, na nossa vida espiritual, obviamente, nós precisamos nos desprender, nos esforçar para alguma coisa, abrir mão de outras. Hoje, esse momento que nós estamos aqui, vivendo aqui, esta oportunidade, quantos, amanhã, feriado, né? Quantos hoje, quando já vou começar a aproveitar o feriado já na véspera, né? Depois do meu expediente e tal. Olha aqui, nós aqui, falando de progresso espiritual, falando de amor, falando de perdão, para podermos exercitar isso. São escolhas. Isso é progresso. Nós estamos em busca de conhecimento. Para quê? Como ainda dito pela nossa irmã na belíssima prece de abertura, nós nos livramos de quantas mazelas, de quanto peso, de quanto dissabor
quando nós nos propomos a perdoar. Às vezes, não nos damos conta disso. Não que a medicina seja dispensável, absolutamente. Mas quantas vezes, insônias, falta de apetite, dores pelo corpo, o tal do não dar, né? Que a gente imagina nada certo, isso provém de quê? Muitas vezes, porque nós não tiramos o pensamento de algo negativo que alguém tenha nos dirigido e aquela vontade constante de ficar pensando naquilo, né? E voltar o troco com uma notinha maior. Não é o que acontece no começo, mas no nosso pensamento, né, na nossa maneira de agir. E por que isso, essas perturbações? É a ausência do perdão. Melhor, muito melhor, que seria nunca ter se sentido ofendido. E o perdão é uma constante na nossa vida, desde as coisas pequenas a outras, até porque as ofensas, os limites, somos nós que impomos. Ela pode ser enorme e pode ser insignificante. Depende de como nós recebemos. E a questão de perdoar sempre não é da boca para fora. O perdão vem do coração. O perdão vem do amor. Ah, eu perdoei, mas me esqueço. Complicado, né? A gente, nós podemos observar a atitude do ofensor para conhecê-lo. Porque ninguém vai tropeçar toda hora na mesma pedra, sabendo que ela existe, está ali, né? Não é bem assim. Mas sabendo de onde provém, de onde vem, apenas. Olha, o carinho espiritual, sabendo que ali existe um irmão necessitando de auxílio. Existe ali um irmão enfermo. Porque a partir do momento que nós nos dispusermos a revidar, isso chama-se vingança. E a vingança é bem pior do que a ofensa. Nós nos colocamos abaixo daquele irmão enfermo. Nós despertamos em nós uma enfermidade bem maior que a de quem nos ofendeu. Olhem, né, companheiros, a tamanha diferença que existe em receber uma ofensa, saber contratar, como lidar com essa ofensa e com o ofensor, ao invés de evitá-lo. E quantos que passam a vida toda repetindo. E quando, por uma casualidade do destino, seja por resgate, por expiação, acontece alguma coisa, está vendo? Está pagando, como se aquele débito que está ocorrendo ali é o que ele tem com você, conosco. Não é nada disso. Não julgueis para não serem julgados. Foi isso que ele disse? Não julgue. Todos nós temos os nossos tropeços. Todos nós temos a nossa necessidade de ser perdoados. Quantas vezes, através de uma palavra, de uma atitude, seja onde quer que estejamos, na família, na sociedade, no trabalho, que nós dirigimos uma palavra que uma terceira pessoa ouve e acha que é para ele, que está sendo. Então, nós temos sim que nos policiar com as nossas atitudes, com as nossas palavras, onde quer que estejamos, sempre. Porque às vezes tocamos em assunto onde existe uma feridinha aberta e que às vezes nós nem sabemos. Então nós temos que policiar as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Isso é muito importante. E consequentemente, da maneira pela qual nós procedemos,
Nós necessitamos do perdão. Nós precisamos, nós temos, digamos, obrigação nesta existência, nesse caminho evolutivo, de nos livrar dessas mazelas, de nos livrar desses pesos, a troco de quê? O peso, este peso, como ainda muito bem colocado aqui pela nossa companheira, isso nos retarda o progresso. O caminho é para frente, o amor ao próximo, amor vai ser sempre amor. A maneira com a qual nós aplicamos, nós direcionamos, é que está na nossa escolha. Se a pessoa que nos é difícil, porque às vezes na família mesmo nós temos, e até porque na família estão ali os maiores necessitados de acerto. Não tem, os filhos não são todos iguais, as esposas, os maridos, ninguém é igual a ninguém. Até porque se fôssemos iguais, nós iríamos perder a identidade do espírito. Quando nós dizemos assim, nossa, aquelas pessoas são almas gêmeas, o espírito perde a identidade dele. Porque, veja bem, se estão juntos, é porque houve um progresso em existências anteriores, com continuidade nessa, de respeito, de carinho, de afeto, de afinidade, E aqueles que ainda não, Onde há aqueles curto-circuito ali, aquele choquinho, esses barrões, é necessário para quê? Quantos não são? E a gente sabe quantos casais, quantas uniões maravilhosas, casais maravilhosos, que se perdem no transcorrer de uma existência pela falta de perdão, por coisas tão pequenas, pelo egoísmo. Eu gosto disso, respeito o seu gosto hoje, vou acompanhá-lo, amanhã sou eu. Vamos a tal lugar, sim, mas respeito. Afinal de contas, qual que é a nossa escolha? É o lugar ou a companhia? E quantos se perdem? Quantas uniões, quantos relacionamentos tão bonitos jogados ao vento? Por quê? Pela falta. Perdão, de coisas mínimas. Às vezes uma palavra, não é como disse ainda há pouco aqui o nosso amigo ali, o Toninho, Não é todo dia que está todo mundo bem. E às vezes escapa alguma coisinha. E nós temos que estar antenados, ligados, de que aquele momento vai passar. Ou nós vamos definir tudo por um pequeno momento, por um pequeno instante, por uma palavra, que às vezes nem demora muito, a pessoa se volta, desculpe daquele momento, desculpe daquela palavra. É o perdão. A desculpa é como o ciúme no egoísmo. São os primos, Perdoa. Os benfeitores espirituais, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem belos textos reflexivos sobre o perdão das ofensas, constituindo os itens 14 e 15. Trazemos um trecho da mensagem de Paulo, o apóstolo. Perdoar os adversários é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é uma prova de amizade. Mas ao adversário, não. Ao adversário é pedir perdão para nós.
Porque nós nos perdoamos, isso é necessário, nós tiramos aquele peso, aquela coisa que nos incomoda. É o nos perdoar. Isso é necessário. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se sois duros e exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Quando nós dissemos isso, que nunca vamos perdoar, nós estamos nos sentenciando. Não estamos fazendo isso com o nosso adversário, precisamos fazer isso para nós. Nós estamos assumindo a responsabilidade de carregar aquela mágoa conosco. A troco de quê? Para quê? Para chegar lá no final da nossa existência, né? Se assim conseguirmos ser atingidos pela velhice, e estarmos numa cadeira, onde quer que seja, numa cama, onde somos atendidos às nossas necessidades por mãos caridosas que vêm nos auxiliar, e aí nós ainda presos àquele pensamento de uma ofensa lá da adolescência, né, da juventude, ou mesmo na maturidade, seja o tempo que for da nossa existência, carregando, se assim podemos dizer, aquele saco de pedra com a gente. Aí depois você chega lá no finalzinho, né? Quando somos atendidos por mãos bondosas, aí nós olhamos para aquilo e falamos, o que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu trouxe isso no meu coração até hoje? Isso só retardou a minha existência, retardou o meu progresso. Quanta coisa boa eu poderia ter feito, poderia ter oferecido, perdoando. E mais, a pessoa nem se lembra do ocorrido e às vezes, né, com todo respeito, nem se lembra nem da gente. Mas nós estamos ali insistindo. Essas palavras do Espírito Paulo nos fazem refletir sobre a vida futura que o Espiritismo nos apresenta também. Pois a morte não existe. Não perdoar hoje pode ter como consequência situações espirituais lamentáveis, como, por exemplo, o processo obsessivo, motivo pelo qual Jesus recomendou nos reconciliássemos com nossos adversários aqui e agora, enquanto caminhamos com eles, para que depois não acontecesse algo. Os trabalhadores da casa, ou mesmo, né, os demais, que leem obras espíritas, seja romanas, né, as obras básicas, quem não sabe dos compromissos que nós assumimos, dentro do que Jesus disse aqui, nas reuniões mediúnicas, quantas cobranças sobre o perdão? A pessoa, nossa, está sofrendo uma obsessão, tal, falta de perdão. E nós bem sabemos que obsessores existem, encarnados para desencarnados, desencarnados para encarnados, encarnados para encarnados e desencarnados para desencarnados. E muitas vezes, pela falta de perdão, de perdoar. Às vezes a pessoa já foi, retornou para o plano espiritual, e nós estamos aqui citando o nome dele, reclamando e falando, quando ainda não dissemos. Com todo respeito, já foi tarde. Enquanto isso, estamos aqui sofrendo processos obsessivos, por quê? Nos querem lá do outro lado também. Perdoa.
vermos famílias desestruturadas pelo cultivo da raiva, do rancor, da indelicadeza. Enfim, vemos com frequência relações se esvaindo pela ausência do perdão, como disse ainda. Coisas tão boas de se viver. Não é? E nós temos que exercitar bastante isso. Não é o lugar que o nosso companheiro, a nossa companheira queira ir. Ou não. Nós temos que nos preocupar com o verdadeiro amor, é com a companhia. Se aquela companhia nos comprasse, se aquela companhia nos faz bem, se é aquela companhia que nós escolhemos para trilhar aí essa existência juntos, então é a companhia. Não é o lugar. Não é a posse. Seja qual for a gravidade do ato infeliz que nos atinge, enxerguemos o outro que nos fere e magoa como alguém que pode estar enfermo e precisando de ajuda. Conhecemos ainda. Olha, aquele adversário momentâneo, ou aquela pessoa com quem nós trilhamos a existência, a família, é uma pessoa que necessita. Digamos assim, ela nos ofende, mas nós temos que ter um pensamento um pouco mais elevado para entender que ele é necessitado, que ele precisa da nossa ajuda. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Mas o perdão, como disse, não é o esquecimento do fato. Por vezes torna-se difícil eliminar da memória uma atitude que tenha nos ferido. Perdoar é cessar a raiva, é deixar de nutrir em nós o ressentimento por aquela pessoa que nos causou a dor, ou o gesto infeliz que nos atingiu. Por quê? Perdoar acalma, perdoar liberta, perdoar traz paz e harmonia às nossas vidas. Como disse ainda no início, quantos incômodos físicos, psicológicos e espirituais nós angariamos pensando naquela ofensa e na maneira pela qual, só para que eu possa sair divulgando, dei o troco. Então, nós assumimos toda a responsabilidade e a nossa atitude, dependendo qual ela seja, é muito mais baixa que a do nosso ofensor. Sendo assim, vou tomar a liberdade, neste momento, apenas para que nós possamos refletir, como reflexão, a mim, em primeiro lugar. Quando nós pensamos ou recitamos, que depende da intenção, do amor e da vontade de cada um, a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso. Estou eu tomando essa liberdade aqui apenas para reflexão. Se quando, no momento que nós estivermos orando, e dissermos, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se nós colocássemos mais uma palavrinha só aí. Pai, perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos os nossos ofensores. Eu faço da prece desse jeito. Eu também.
nós não estaremos assumindo a responsabilidade, o compromisso e o amor ao nosso próximo à medida em que eu perdoo. Porque parece assim muito individualista, né? Perdoa. Assim como perdoamos. Mas perdoamos sinceramente? Você falou. Eu também, certa vez, ouvi um orador orando, e aí eu nunca mais me esqueci. Estudava ela pelos seus mais ou menos uns 30 anos. E sempre assim, à medida que perdoa. Porque se eu não perdoar, eu também mereço perdão e indulgência divina. Certa vez perguntaram ao filósofo se Deus perdoa. Após refletir um tanto, ele respondeu um outro questionamento. Para perdoar, é necessário se sentir ofendido? De pronto, o interlocutor respondeu sim. Se não há ofensa, como haveria perdão? Embora a resposta nos pareça estranha, traz em si reflexões de grande monta. A primeira delas é de que muito melhor que perdoar é não se sentir ofendido. E para isso é necessário que a indulgência esteja em nossa mente, que a benevolência esteja em nossas ações. Nós trazemos ainda muita dificuldade na alma, né? O orgulho, uma série de coisas. Mas nós precisamos ir nos lapidando, melhorando isso. Às vezes o ofensor nem percebe que nos magoou. Quando acontece de não conseguir avaliar as nossas limitações emocionais, nós temos as nossas limitações emocionais. Tem pessoas que precisam de algo assim que represente, seja algo muito marcante para se ofender. E tem outros. Ou nós nunca ouvimos isso quando alguém, nossa, o pastor não me falou nem bom dia. Sabe-se lá o que aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, com que ela estava preocupada naquele momento, pensando naquele momento, quais as preocupações que tomava ali o tempo dela. E nós, muitas vezes, cobramos por uma vez. Quando numa existência, quantos bom dia, boa noite, boa tarde, como vai, nós recebemos, mas aquele dia, então essas são as limitações das ofensas. Nós vamos nos mais variados comércios. Às vezes, a maioria das vezes, nós somos bem atendidos, não é? A pessoa nos recepciona bem. Quando uma vez alguém faz algo diferente que nos desagrada, meu Deus, a rede social, e aí vai. Aquilo, nós nos tornamos mais ofensores do que aquela pessoa. E assim é na família, assim é no trabalho, aonde quer que seja. O perdão é uma das mais belas provas de confiança nas soberanas leis de Deus. Olha só. Perdoar é confiar sempre, onde quer que estejamos, diante da situação que for, confiar. É acreditar, é ter fé nas leis divinas. Longe de pensar aquelas coisas que normal, é muito comum, né, as pessoas, nós não, as outras pessoas pensam, né? Vai ler, vai encontrar, sabe o que é isso? O que é seu, e vai, sabe o que é? Isso é vingança. Esse desejo tão pesado, esse pensamento tão pesado que nós dirigimos, chama-se vingança. E
que a vingança é muito pior, é muito mais pesada do que a ofensa. Perdoar é receber com resignação os fatos que não podemos evitar ou mudar, com a certeza de que a justiça divina não se equivoca em nada. Nos acontece se as leis de Deus, e nada nos acontece se as leis de Deus, às quais todos nos encontramos submetidos, não permitirem. Então, se por alguma vez ou por vez nós somos ofendidos, nós não podemos esquecer que não é a primeira vez que nós estamos, e nós não estamos aqui a passeio, não, né? Nós estamos aqui em busca da evolução graças à misericórdia divina. Então nós não sabemos o que nós deixamos lá atrás para aquilo que nos aconteça nos dias atuais, em alguns conflitos. Então, perdoa. E obviamente, essa misericórdia maravilhosa que Ele nos proporciona é de nascermos simples e ignorantes, não saber quem fomos um ao outro no dia a dia, né? Se por uma ofensa nós temos desejos, pensamentos tão escusos, imagine se nós soubéssemos o que já fomos um para o outro. Até tendo uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec faz a seguinte pergunta, eu vou falar nas minhas palavras: por que nascer simples e ignorante? Por quê? Sem recordar o passado. Porque se assim não fosse, retornaríamos às cavernas. Só isso. E para finalizar, qual foi a maior prova de amor e perdão que nós temos conhecimento? Jesus. Quando se encontrava diante daquela turba que ele curou de enfermidades, livrou de obsessores, só pregando o amor, sendo justo, foi pendurado naquele madeiro inflamante. Com as mãos e os pés dilacerados por aqueles pregos, vivo, e aonde escutava aquela turba gritava, lá na região de Gólgota, né? Conhecido como Morro, Vale da Cadeia, diante de toda aquela comunidade que ele sofreu, que ele amou, ele gritava: nada, crucifica, fez o julgamento, Pilatos lavou as mãos, e ele todo dilacerado por uma coroa de espinhos, uma lança afiada ao lado do seu corpo, os pés e as mãos rasgados. Se naquele momento ele quisesse pedir ao Pai que acabasse com tudo, receberia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazer. São essas as reflexões que eu havia reservado para essa noite, para nós. Eu agradeço o convite da casa. Espero que com a ajuda do amigo que nos acompanha, ter conseguido transmitir a mensagem
desta perdoar ou não, a escolha será sempre nossa. E as consequências, principalmente. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, um bom feriado, e que Jesus continue iluminando esta casa e a todos, a nossa nação, ao nosso planeta, que tanto necessita de paz. E o que nós passamos hoje, diante dessas atrocidades de guerra, se as pessoas se perdoassem, o nosso planeta seria outro. Fiquem em paz, todos. Obrigado. Valério, obrigado. Perdoar é difícil para caramba. Eu já falei com vocês, com um de vocês, que eu passei por um processo de perdão de 4 anos e meio, entre eu e o outro. Nós chegamos, revisão de regra, acertamos, enfim, é difícil. Então o perdão, como o disse, ele pode ser bom para o outro, mas ele é duplamente melhor para nós. Nós precisamos perdoar e nós entraremos com certeza aquela coisa que quando encontramos coisa acontece aqui no âmbito familiar, de parentesco, dentro dessa cidade, quando você vê o outro lá do lado de lá da rua, vem na mesma, ou melhor, vem na mesma calçada que você, o que você faz? Você muda de lado, faz de conta que não vê, e assim vai indo até agora. Então é bom se acertar enquanto nós estamos aqui, e rápido. Se nesse processo de perdão, ou perdoar ou não perdoar, de 4 anos e meio, um de nós se encarnasse, como seria? É difícil, muito difícil. Mas não é impossível. Qualquer um pode. Comece, quem tem, ou está no meio, está com esse processo, comece a envolver o outro na prece. Vai fazendo uma prece, envolva. Vai fazendo uma prece, envolva. Em vez de massacrar o pensamento negativo do outro, envolva na prece. Vai envolvendo. Um dia, para o início divino, você está jogando aí para o universo, vai achar o momento certinho de vocês ficarem cara a cara. É difícil? É. Engasga na hora? Engasga. Engole seco? Com certeza. Mas saem as palavras que são necessárias no momento. Consegue. Então é assim que os nossos pensamentos elevados a Jesus. E assim, Senhor, nós somos gratos por esta noite. Como disse antes, para alguns irmãos, não é diferente, mas ela vai fazer a diferença para cada um de nós. Com certeza, as palavras de hoje, o texto, o Evangelho da noite, vai no coração de cada um de nós de uma forma diferente, de uma reflexão maior. E sabemos aonde nós estamos e aonde que nós vamos colocar agora o nosso perdão. Que a paz de Jesus, com certeza, nos dê um ótimo retorno aos nossos lares. E sairemos daqui, eu tenho essa certeza, sairemos daqui melhor que quando aqui chegamos. Que a paz de Jesus esteja convosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todas as males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o espiritual. Vamos dar continuidade nessa hora. Vocês